Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos fazer um estudo e vamos falar sobre vigilância. Eu quero orar com vocês nesse momento. Pai, eu te agradeço por mais esse estudo neste canal. Eu agradeço pela tua presença nas nossas vidas. Eu agradeço por Yahushua ter se dado em sacrifício em nosso lugar, por ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Obrigada pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo em nossas vidas. Obrigada, Pai, por tudo, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela água que tomamos. Obrigada pela comunhão. Gratidão, Pai, por tudo. Eu peço em nome do teu filho Yahushua, Pai, que tu estejas abrindo o nosso entendimento para essa palavra, que esteja nos dando discernimento espiritual, e nós repreendemos, em nome de Yahushua HaMashiach, todo sofisma, tudo aquilo que bloqueia no mundo espiritual, que aprisiona a nossa mente, seja destravado, desbloqueado, em nome de Yahushua HaMashiach, caia por terra das nossas mentes, Pai. Tudo aquilo, Pai, que algum dia e por algum motivo foi bloqueado com relação à Tua Palavra. Que Tu estejas, Pai, nos dando um abrir, um descobrir, o tirar o véu da nossa mente. Em nome de Yahushua HaMashiach, abre os nossos olhos, Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso pastor. E abre a nossa boca, Pai, para sermos aqueles que vão falar, que vamos ministrar na vida de outras pessoas. Que assim seja. Amém. Irmãos, então nós vamos falar sobre vigilância. Eu gosto sempre de trazer para vocês o que é o significado das palavras, tá? Vamos pegar no português mesmo a questão de vigilância. Diz assim: ato ou efeito de vigilar, estado de quem vigia, de quem age com atenção e precaução para evitar riscos e perigos, cuidado, comportamento vigilante, precaução, prudência, atenção desvelada na realização ou cumprimento de algo, cuidado, diligência. Então, creio que ficou bem claro o que é uma vigilância. No livro de Mateus, Matitiarro, no capítulo 24, do verso 36 ao 51, diz assim: daquele dia e hora, aqui eu coloquei um comentário, tá? Quando diz daquele dia e hora exatos, ninguém sabe. O que sabemos, irmãos, é que o Mashiach, ele voltará nas festas, nas Moedim do mês 7, né? Que é Tishrei. Então, nós acabamos de passar pelo mês 7, tá? E quais são as festas do mês 7? Yom Teruah, que marca, né, ou festa das trombetas, como é conhecido, né? Marca o Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês 7. No dia 10 do mês, nós temos, no mês hebraico, que fique bem claro isso, e não no gregoriano, nós temos o Yom Kippur, que é o dia da expiação. E no dia 15 até o dia 22, nós temos a festa dos tabernáculos, ou cabanas. Relembrando que Yahushua nasceu em tabernáculos, ele tabernaculou entre nós. Então, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Quer dizer que nem Yahushua sabe, senão só o Pai. Outro comentário eu deixei aqui, isso também confere no livro de Marcos 13, 32. Pois como foi dito nos dias de Noar, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá? Então, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como que foi nos dias de Noé, irmãos? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noar entrou na arca, e eu coloquei bem grande aqui, e não o perceberam. Tá? Eles não o perceberam até que veio o dilúvio. Tá? Então, tudo estava acontecendo, Noé já estava construindo a arca, certo? E mesmo assim, eles não perceberam os sinais.
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um, deixado outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui está a palavra bem grande, vigiai, tá? Vem de vigilância, vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, vigilantes, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bendito aquele servo, né? Eu botei aqui o servo bom, a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Amém. E eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu senhor tarda em vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera e de uma hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 1 Tessalonicenses 5, 6, 8. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança da salvação. Eu fiz um print do Google, tá? Eu fiz uma pesquisa e pedi os sinônimos e os antônimos. Então, as palavras que são opostas a sóbrio, tá? Eu vou pegar a partir aqui de desregrado, exibido, extrovertido, exuberante, intemperado, intemperante, lauto, vistoso, afetado, alambicado, altivo. Essas são as opostas ao sóbrio, tá? Arrogante, eu colocaria aqui orgulhoso, tá? Besta, cabotino, convencido, delambido, desvanecido, emproado. E os semelhantes a sóbrio seriam discreto, sério, severo, acanhado, cauteloso, comedido, desafetado, desambicioso, despojado, despretensioso, encabulado, envergonhado, espartano, fechado, humilde, liano, moderado, modesto, ponderado, putibundo. Eu incluo, irmãos, nesta lista de opostas o bêbado, tá? Então, o contrário que a gente conhece mais popularmente de sóbrio seria como o bêbado, tá? Como fica uma pessoa que está sob efeito do álcool ou até mesmo de drogas, inclusive medicamentos, tá? Principalmente medicamentos que lidam aí com questões psíquicas, né? Depressões, síndrome do pânico, enfim. Ela fica como que entorpecida, né, irmãos? Ou seja, adormecida, alheia à realidade do que o cerca naquele momento. E é exatamente assim que relata Mateus, que estava o povo quando começou o dilúvio, entorpecido. Mateus 24, 39. Abre aspas, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. O livro de Achar, que é considerado como um apócrifo, irmão, se chama Jazar em português, relata que Noé pregou, juntamente com seu tio Matusalém, durante 120 anos para aquele povo, a fim de que pudessem se arrepender. Eu coloquei um print, tá? Aqui do livro de Iachar,
Eu tenho uma playlist que inclusive eu ainda não terminei, eu peço perdão aos irmãos, eu não consegui terminar ainda essa playlist, mas o capítulo 5 do livro de Yashar, que é a qual eu tirei este print, está lá, o audiobook do capítulo 5 do livro de Yashar, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. E todos que seguiam o Senhor morreram naqueles dias antes de ver o mal que Deus ia trazer sobre a terra. E, após o decurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos os homens que seguiram o Senhor tinham morrido e apenas Matusalém restava, falou Deus a Noé e a Matusalém, dizendo: primeiro aqui, presta atenção, 480 anos da vida de Noé. Sabemos que o dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos de idade, então dá exatos 120 anos aí, tá? Então, o que o Todo-Poderoso disse a Noé? Falai e anunciai aos filhos dos homens, dizendo: assim diz o Senhor, arrependam-se de seus maus caminhos e abandonem as suas obras, e o Senhor arrepender-se-á do mal que ele declarou a fazer contra vocês. De modo que não aconteça, pois assim diz o Senhor, eis que eu irei dar um período de 120 anos para se arrependerem e abandonarem seus maus caminhos. Então eu também afastarei o mal que falei contra vós e não acontecerá, diz o Senhor. E Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor para os filhos dos homens dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram o quê? Não deram ouvidos a eles, nem inclinaram os seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. E o Senhor concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que se eles se arrependessem, então Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Então, até aqui, irmãos. Depois, se vocês tiverem interesse, ouçam a lista, né, que tem até o capítulo, se eu não estou enganado, o capítulo 18, tá? Eu ainda tenho que gravar o restante, certo? Bom, eu coloquei aqui, irmãos, que esses 120 anos podemos trazer para esse versículo aqui, que está em Gênesis 6:3. E Yahweh disse: meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Em seguida prossegue falando do dilúvio, Gênesis 6, 4, 5. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Yahweh, quem são os filhos de Yahweh? Os anjos, tá? Os filhos de Yahweh são os anjos. Todos, né? Nós somos filhos de Yahweh, tá? E somos considerados como anjos, só que nós estamos numa condição de humanidade, certo? Só que esses filhos aqui de Yahweh, eles pecaram, eles ambicionaram, eles desejaram as filhas de Caim, isso está lá em Enoque, tá? Então eles se uniam às filhas dos homens, então esses anjos foram os que caíram, certo? Então eles desejaram, se uniram às filhas dos homens e estas lhes davam filhos, os Néfilins. Os Néfilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. E Yahweh viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, 11 ao 12. A terra se perverteu diante de Yahweh, encheu-se de violência. Yahweh viu a terra, estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Diz respeito os 120 anos ao tempo total que o Pai deu para todos nós, para que venhamos a nos arrepender, tá? Então, esses 120 anos que ele ordenou a Noé e a Matusalém a pregar arrependimento ao povo,
antes que viesse o dilúvio, irmãos, é o mesmo tempo que ele deu a nós, para que nós nos arrependamos. Só que não são 120 anos literais, tá? Eu vou ensinar vocês aqui. Nós vamos fazer um cálculo, tá? A Bíblia, ela nos fala no livro de Levítico 25 sobre jubileu. O que é o jubileu? O jubileu é um período de 50 anos. Então, nós vamos ler a partir do verso 8. A ordem é a seguinte: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 70 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Lembra no início do vídeo que eu falei que o dia e a hora exato nós não sabemos, mas nós sabemos o tempo e as estações que o nosso Senhor voltará, que Yahushua voltará, tá? E aqui tá dizendo, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Verso 10, consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Então, era uma ordem, um mandamento, este cálculo que eles tinham que fazer de 49 anos, no 50º ano, cada família retornaria à sua terra, à sua propriedade, da sua família. Trazendo para nós, irmãos, chegará o tempo do cumprimento desses jubileus que nós retornaremos para a nossa família celestial, para nossa terra, porque nós somos peregrinos aqui, tá? Então, portanto, um jubileu é 50 anos, ok? Entendido? Então, agora nós vamos dividir 120 anos por 50, que é um jubileu, para vermos a totalidade de anos que temos de existência aqui nessa terra. 120 dividido por 50 é igual a 6, aqui eu esqueci do 1000 anos, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou corrigir aqui e vou colocar 1000, 6.000 anos. O 7º ano, tá? É dividido por 6, vou botar 6.000 anos, vou botar aqui o 7º ano, que é quando completa 7.000, né? O ano 7.000, tá? É o nosso Shabat junto com o Yahushua no milênio, tá? Não esqueçam que um dia para o Yah, né, é como 1000 anos. Então, para nós é 6.000 anos. Nós temos, já falei sobre isso, que o tempo nosso é diferente do tempo no céu, tá? Então, para nós é 6.000 anos, mas para o Eterno é 6 dias. E no 7º nós descansaremos, irmãos. Mas para que venhamos a desfrutar desse Shabat celestial, nós precisaremos estar sóbrios e vigilantes, tá? Não é por acaso também, né, que entraram 8 pessoas na arca, tá? O 8, como a festa de tabernáculos também, ela é comemorada em 7 dias e depois tem o 8º dia, que seria que eles dizem que aquele um dia a mais, que o povo não quer sair da festa, o povo quer um dia a mais de festa. E o que é o 8 nos dá a entender, né? A eternidade, tá? Então, esse Shabat e depois vem a eternidade. Quero ler aqui com vocês, não esqueçam que nós estamos falando sobre vigilância, tá? Espero que vocês estejam conectando as coisas que eu estou tentando fazer vocês compreenderem. Então, no livro de Matitiahu, no capítulo 24, nós lemos um pedaço. Nós temos o discurso escatológico de Yahushua e não por acaso, logo em seguida, no capítulo 25, nós temos a parábola das 10 virgens. E nós vamos ler do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, né,
ou as suas lamparinas, ou as suas menorás, né? Menorote seria no plural, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, tá? Eu sublinhei aqui, 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, eu botei em letras bem grandes, aí eu coloquei: todas elas, as 10 virgens, acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito. Todos sabem que essa elite mundial, elas têm um relógio marcador do fim dos tempos, e não por acaso este marcador está quase na meia-noite, tá, irmãos? Então, ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saí ao seu encontro. Então, irmãos, veja bem, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Quando o Todo-Poderoso dá a ordem a Noé e a Matusalém para pregarem durante 120 anos, a pregação da palavra, ela é comparada ao tocar da trombeta. Tocar trombeta, tá? É comparado com falar a palavra, aclamar, né? Trazer a palavra ao povo, certo? Então, aqui para nós, esse grito, né? Este grito era o que Noé e Matusalém estavam dizendo lá ao povo: o noivo vem aí, saí ao seu encontro, né? Então, o noivo, irmãos, ele representando ali a salvação através daquela arca. Então, a Yahushua, né, representativamente, era aquela arca, né, a salvação de todos os que se arrependessem, certo? E para nós, irmãos, nós já fizemos o cálculo de 6.000 anos, nesses 6.000 anos a trombeta está sendo tocada e está sendo dito: o noivo vem aí, sair ao seu encontro, de Bereshit a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, a trombeta está sendo tocada. Por quê? Porque Yahuwah, ele é um Deus justo. Então, ele está dando oportunidade, através dos profetas, né? Ele enviava para dizer: arrependam-se, 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 certo? Mudem de atitude, mudem, deixem a idolatria, deixem o paganismo, se voltem para mim, né? Continuando, todas as virgens levantaram-se então todas acordaram, não é que as 5 ficaram dormindo, não. Todas acordaram, tá? Com o grito. Grito não é falar, irmãos. Grito é diferente de falar. Grito é algo forte, é algo alto, que acorda, tá? Então, todos serão acordados, todos em dado momento serão acordados, tá? Eu creio nisso, tá? Que em um dado momento eles serão acordados, todos, irmãos, tá? Mas nem todos terão o quê? Azeite para as suas lamparinas, certo? Então todas as virgens levantaram-se e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas, lembrem que era meia-noite. Meia-noite é escuro, precisa de lamparina, precisa de luz. E sabemos que os tempos dos fins serão tempos de trevas, irmãos. Tempos de muitas trevas, não esqueçam disso. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas, faltou o S aqui, as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele. As que estavam
prontas, entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Vocês lembram da porta da arca, que se fechou em um dado momento? Tá? E o próprio Yahweh fechou do lado de fora, ele fechou. O próprio Yahweh, as Sagradas Escrituras dizem isso, que ele fechou a porta, não foi Noé que fechou a porta. O próprio Yah fechou a porta, tá? Então, vai ser dado um momento em que vai ser dado o grito, o noivo vem aí, tá? Muitos não vão estar preparados com o óleo nas suas lamparinas, vão sair tentar comprar este óleo, certo? Só que enquanto eles saem para comprar, o noivo chega. Irmãos, nós temos muito tempo para nos arrepender, nós não podemos deixar para a última hora, tá? Senão você pode encontrar a porta fechada. E a palavra diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não esqueçam disso. Finalmente chegaram as outras virgens dizendo, apavoradas, né? Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Aí muitos vão pensar, poxa, que noivo ruim, né? Poxa vida, podia ter deixado as noivas entrarem. Irmãos, o processo de casamento israelita, hebraico, ele é um processo de tempo. Não é que nem hoje em dia, vamos casar no mesmo dia, não, é um processo de tempo, tá? O noivo, ele firma ali, como que eu vou dizer, faz ali a sua aliança, dá o dote ao pai, firma o compromisso, essa é a palavra, firma o compromisso, com a noiva, com a família da noiva, e ele sai preparar a vida, se preparar para vir buscar a noiva. Ele não poderia levar a noiva de qualquer forma, ele tinha que ter condições de tirar esta noiva da casa dos seus pais, para poder dar um bom sustento, uma boa vida, uma vida digna, certo? Então isso requer tempo, requer preparo, e da noiva também. Não é só do noivo, da noiva também. Porque a noiva vai aprender a ser uma esposa, vai aprender ali com a sua mãe, a ser uma boa esposa, a cozinhar, a fazer as questões da casa, certo? A ser, né? Estar preparada realmente para este noivo. Então não foi da noite para o dia, elas tiveram tempo para se preparar e elas negligenciaram, porque elas pensaram, o noivo está demorando. Quantos pensam que o noivo está demorando, né? Eu acho que o noivo não vem mais, o noivo não vai vir mais buscar a noiva, ele não vem mais, né? E quantos vão ser pegos, distraídos, né? Sem o óleo nas suas lamparinas. Já falei em outros vídeos a respeito desta parábola. O interessante é que todas elas dormiram, como eu já falei, porém o que acabou por salvar as prudentes é uma pergunta que eu fiz. Elas estavam cheias de óleo. O que quer dizer isso? Elas vigiaram e levaram o óleo suficiente, enquanto as insensatas não vigiaram e lhes faltou o óleo. Vamos falar então de como levar uma vida de vigilância, tá? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, buscar ao Pai, né? Buscando ao Pai diariamente por meio da oração e leitura da palavra. Irmãos e irmãs em Yahushua, que é conhecido como Jesus Cristo no meio cristão, vamos entender de uma vez por todas como que somos cheios da Ruach HaKodesh, conhecido como Espírito Santo. Aqui não está dividido, a separação silábica não está correta, irmãos, peço perdão porque eu faço no notebook a edição do texto, certo? E depois eu pego e trago para o celular para fazer a gravação. Então ele fica mal dividido, não é que eu não sei separar sílabas, mas é que ele fica numa formatação diferente, tá? Então nós vamos aprender como ser cheios da Ruach HaKodesh.
No livro de Atos dos Apóstolos diz que estavam todos reunidos em Pentecostes, ou seja, na festa da colheita, ou festa de Shavuot, que é conhecido como festa das semanas. Shavua em hebraico é semana, ot é o plural de semana, então semanas, tá? Atos 2, 1 ao 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval. Vamos lembrar que ruar quer dizer vento. A tradução de ruar não é espírito, tá? Isso foi traduzido para o português como espírito, mas a tradução correta é vento. Então veio esse como um vento impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito, conforme a Ruach lhes concedia que se espremissem. No livro de Deuteronômio 16, do 9 ao 3, diz assim: contarás 7 semanas a partir de primícias, né? Então, nós temos a festa de Pêssar, no 14º dia do mês 1 de Aviv. No 15º dia, nós começamos a festa de Matzah, né? A semana, né, dos pães sem fermento, tá? Então, são 7 dias. No 16º dia, então, depois do 15º dia, o 16º dia, nós temos as primícias. E é a partir do momento em que lançares a foice nas espigas, então é a partir das primícias, essa primeira colheita que tinha que apresentar diante do sacerdote, tá? Começará a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa das semanas em honra de Yahweh, teu Elohim. Aqui no caso seria, né, Elohim. Vou corrigir aqui, certo? Teu Deus, né, teu Elohim. Teu Elohim. Lembram lá que eu falei sobre o jubileu? Que tinha que contar 7 vezes 70, né? 7 vezes 7 semanas, 49 semanas de anos, né? 49 anos, e depois o 50º ano. Aqui é a mesma coisa. São 7 vezes 7 semanas, 49 dias, e no 50º dia é comemorado, então, Shavuot, tá? A oferta espontânea que a tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como Yahweh, teu Elohim, de novo aqui, teu Elohim, te houver abençoado, e te alegrarás diante de Yahweh, teu Elohim. Eu já vou arrumando aqui, irmãos, para ficar mais fácil para mim. Tu e teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que vive em tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva que vive no meio de ti, no lugar que Yahweh, teu Elohim, houver. Teu Elohim houver escolhido aí para aí fazer habitar o seu nome. Recorde que foste escravo no Egito e cuida de pôr esses estatutos em prática. Celebrará a festa das tendas durante 7 dias após ter recolhido o produto da tua eira e do teu lagar. Somente com uma vida de leitura da palavra diária e de uma vida de oração é que poderemos estar cheios da Ruach, tá? O Espírito Santo. Então, o primeiro tópico que a gente tem que observar, irmãos, é que nós temos que estar cheios. Aqui, nessa questão que eu li aqui para vocês, de como tinha que celebrar a festa das semanas, por quê? Daqui um pouco vocês vão compreender. Aqui mais para baixo eu explico para vocês, tá? Então,
Somente uma vida de leitura da palavra diária, uma vida de oração é que poderemos estar cheios da Rua. Aquelas pessoas estavam reunidas em cumprimento ao mandamento da Torá de guardar a festa de Shavuot. Isto fala também de obediência. Nessa festa estavam todos recordando a saída do povo do Egito, da casa da servidão, né? Em Pêssar, né, que é Páscoa, a gente comemora isso, né? Essa é a ordenança, lembrar da saída do povo do Egito, né, da casa da servidão. E na festa de Shavuot comemora-se a entrega da Torá. É isso que se comemora na festa de Shavuot. Após 50 dias da saída do Egito, 50 dias, lembra de jubileu, 50 dias. Por causa disso, o motivo de guardarmos a festa de Shavuot após 50 dias da festa das primícias. O povo estava ouvindo a palavra da boca dos discípulos e orando com certeza. Estavam congregados, então eles estavam ali naquele lugar. Eles estavam sendo ministrados com a palavra por parte dos discípulos de Yahushua, certo? Estavam aprendendo a palavra, estavam fazendo a leitura do quê? Da Torá, irmãos. Isso que as pessoas não compreendem. Apesar dos discípulos já existirem, a Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, ainda não existia. O que eles tinham em mãos era a Torá, os profetas, os livros poéticos, né? Os salmos, provérbios, isso existia. Mas não existia a Brit Hadashah, isso foi escrito depois, né? Eles iam escrevendo conforme as coisas iam acontecendo, tá? Então eles eram ministrados com os rolos da Torá. Então eles estavam ali congregados e ali eles foram cheios da Ruach HaKodesh. Então corrobora com o que eu falei lá no primeiro tópico. Seremos cheios da Ruach HaKodesh com uma prática, irmãos. A palavra diz, medita na Torá de dia e de noite. É uma prática diária, como o alimento que você come, como a água que você toma, como o ar que você respira. É uma prática diária, tá? E oração, tá? O crente que não ora é um crente fraco. A oração nos fortalece, irmãos, e nos conecta com o divino, certo? Então ali, por causa disso, eles foram cheios da Ruach. Na parábola das 10 virgens, a Ruach, ela é representada no óleo das lamparinas. As 5 virgens imprudentes eram aquelas que não estavam vigilantes em oração e leitura da palavra, compreendem? Nossa casa espiritual, né, tem que ser habitada por algo, irmãos, isso é muito sério. Eu já falei em outro vídeo, que eu não me recordo qual é, que esta casa, este templo da habitação de algo, tá? Nós somos habitação de algo, tá? Agora, quem vai habitar neste templo depende das nossas atitudes, do que nós estamos buscando na nossa vida, tá? Se não é pela Ruach, alguém está habitando essa casa, então presta atenção, né? Quem além da Ruach pode estar habitando esta casa, né? O mal, né? Representado por Hassatã e seus Shedim, seus demônios. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre sermos espirituais. 1 Coríntios 2, 1, 16. Espero que você, irmão, irmã, não fiquem cansados de ouvir a palavra, tá? Ouvir a palavra é necessário. Às vezes o vídeo fica um pouco longo, mas é palavra pura. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra para que a Ruach continue habitando em nós, certo? E para que nós estejamos com as nossas chamas, né, na nossa lamparina, na nossa menorá, sendo abastecidas com este óleo, né, da Ruach HaKodesh. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Yahweh, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Yahushua, Jesus Cristo, e Yahushua crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder,
tá? Então ele não estava ali querendo se achar na pregação. Ele não queria ser assim alguém ali, ó o pregador Paulo. Não, ele estava ali em humildade, e cheio da Ruach HaKodesh, tá? Cheio do poder do Espírito, a fim de que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Yahweh. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Yahweh, misteriosa e oculta, que Yahweh, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Yahweh preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Yahweh revelou pelo Espírito. Irmãos, não pretenda receber revelações sem o Espírito. Quando eu falo Espírito, aqui eu falo da Ruach, certo? Cuidado com revelações que não procedam da Ruach. Vá para a palavra, veja se isso está de acordo com a palavra. Por isso que oração, palavra, revelação, isso tudo tem que estar conectado, tá? Pois a Ruach, o Espírito, sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Yahweh. Quem, pois, dentre os homens os conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Yahweh, ninguém o conhece, senão o Espírito de Yahweh. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Yahweh, a fim de que conheçamos os dons da graça de Yahweh. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que a Ruach ensina. A Ruach, a nossa professora, a nossa mãezinha querida, ensina, tá? Exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico, eu botei aqui um comentário. O que é o homem psíquico, irmãos? É aquele que se deixa levar pela sua mente carnal, certo? Psique, tá? Isso aí é carnal. Não aceita o que vem do Espírito de Yahweh, tá? Então, por isso que muitos continuam descrentes, irmãos. Porque eles não se deixam ser tomados por esse vento impetuoso, né? É loucura para ele, não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente, não carnalmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Por causa disso, carne e sangue, irmãos, não herdarão o reino de Yahweh. Então, quem é carnal, quem é um ser carnal, não tem como herdar o reino de Yahweh. Carne e sangue não herdarão o reino de Yahweh. 1 Coríntios 15:50. Em Efésios 6:18, nós estamos apenas no primeiro tópico, tá? Não esqueça, que fala da oração e leitura da palavra. Então, Efésios 6:18 diz, com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito. Não quer dizer que você vai ter que ficar fechada dentro do teu quarto o dia inteiro, não é isso. É orar em Espírito, diante da tua rotina, diante do teu dia a dia. E para isso, vigiar. Estamos falando sobre vigilância, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, vigilância, ela exige perseverança e súplica, tá? Não esqueçam disso. Marcos 14:38 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segundo ponto, irmãos, mantendo a nossa mente e coração fixos
nas coisas celestiais, para não nos deixarmos distrair por coisas passageiras e superficiais. Entenderam isso? O segundo tópico, vou repetir de novo. Manter a nossa mente e coração, emoções, né? Mente e coração fixo nas coisas do alto, para não nos deixarmos distrair por coisas passageiras e superficiais. Esse mundo aqui, irmãos, é 6.000 anos, é passageiro, é superficial. No livro de Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas do alto e não nas da terra. O terceiro ponto, estar alerta aos sinais de perigo, como más companhias, tentações, falsas doutrinas e heresias. Irmãos, tem que acender a luz vermelha para isso. Irmão, se não está acendendo a luz vermelha ou até mesmo a amarela, né? Você está em grande perigo. Você está em grande perigo, levada por ventos de heresias, né? Como diz a palavra, por todo vento de doutrinas de heresias. Se você não é cheio da Ruach HaKodesh, se você não tem uma prática de leitura da palavra, se você não tem uma prática de oração, se você não se fortalece, não fortalece o teu espírito, como que você vai rejeitar aquilo que é herético, aquilo que quer te desviar da verdade, se você não sabe o que é a verdade? Compreendem isso, irmãos? Estejam alertas e vigiem. Isso está em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas, irmãos, e vigiem. O diabo, Satã, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Cuidado, irmãos. Infelizmente, irmãos, muitos não creem mais que existe o mal. Muitos estão indo para o lado do islamismo, para o lado do judaísmo, e ambos não creem que exista o mal. Não creem em Satã, não creem que existem demônios, tá? E isso é uma grande armadilha. Existe sim, certo? Não é coisa criada pelo catolicismo, como muitos dizem, para pôr medo nos seus fiéis. Não é. Ele é real, irmãos. Ele é real, ele existe. O mundo espiritual você pode não ver, mas ele é real. Vocês lembram quando o servo de Eliseu, ele ficou apavorado com o exército assírio, se eu não estou enganada, ao redor, cercando, né, aquele lugar que eles estavam, não me lembro se era Jerusalém, ou creio que não era Jerusalém, eu não me lembro agora, eu acho que era outra parte ali. Mas ele estava apavorado. E Elias estava tranquilo, porque Elias enxergava o mundo espiritual. E ele disse: Pai, abre os olhos do meu servo. E foram abertos os olhos do servo e ele viu que o exército de Yahweh de Sebaot, Yahweh dos exércitos, era imensamente maior do que o exército dos inimigos. Tá? Então não esqueçam isso. Irmãos, cuidado com o que vocês têm se alimentado. Eu estou falando aqui espiritualmente falando, mas também trazendo para o materialmente, o alimento material mesmo, né? Aquilo que estamos nos alimentando, comendo, né? Peça direção ao Pai, peça discernimento espiritual. Isso faz parte do processo de vigiar. Então, o discernimento espiritual é muito importante. A palavra discernimento em hebraico é sakal, que quer dizer ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente, prosperar, ter discernimento. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Por que a pessoa aqui está dizendo que tem mais discernimento que todos os mestres? Mestres é o que ensinam.
E ele está dizendo que ele tem mais discernimento que os mestres. Por quê, irmãos? Lembra do primeiro tópico? Meditar na palavra, ler a palavra. É aqui, é isso que o salmista está dizendo. Eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Yahweh, ao Senhor. Efésios 5, 8 ao 10. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Provérbios 18, 15. Vigilância, prudência, sensatez, discernimento, obediência, sabedoria. Todas essas palavras, irmãos, elas estão entrelaçadas, elas se entrelaçam. Busquei no dicionário mais uma palavra para vocês que é atalaia. O que é um atalaia, irmãos? É alguém que vigia, tá? Que observa, é um sentinela. Onde está o atalaia, né? Ele geralmente está num lugar elevado, onde ele observa, né? Para ver se tem inimigos cercando, inimigos querendo atacar, ele está vigiando, tá? Então o atalaia, ele vigia. Você e eu, irmãos, somos colocados como atalaias. O inimigo sabe o momento certo de atacar e espera o vigia cochilar para agir. Cuidado, não cochile, tá? João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas nós como atalaias devemos, o que nós devemos? Diz a palavra lá em 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. O que nós devemos fazer como atalaias? Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? Às fábulas. Lembro do segundo tópico? Acho que foi o segundo tópico que eu falei, né? Cuidado, o que está entrando aí na tua vida, no teu ouvido? Mas tu ser sóbrio em tudo, ser sóbrio, irmãos. Lembra da sobriedade? O sóbrio, ele é vigilante. O bêbado, ele não sabe o que ele faz, tá? Então, mas tu ser sóbrio em tudo, não é em algumas coisas, é em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, shalom, shalom. Eu espero que vocês tenham compreendido e assimilado essa palavra, em nome de Yahushua HaMashiach. Se esse conteúdo te abençoou, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, em nome de Yahushua HaMashiach.